Jurados, haverá Perilton e Correia. Árbitro do combate, o internacional Antônio Bernardo. Combate a 8 asaltos e estamos ao vivo pela Rede Bandeirante de televisão para todo o Brasil. Muito bem, Medina. A palavra do nosso comentarista, Nilton Campos. Boa noite, amigos da faixa do Show dos Esportes. Estamos em mais uma luta de André Nicola. Agora há pouco nós vimos o tape da luta realizada dia 14 em Recife, na belo local, lá o estacionamento perto do shopping. Luciano do Vale transmitiu. Nicola ganhando do argentino Jorge Carvalho. E hoje o Nicolinha já volta agora ao vivo para enfrentar o Valdemiro Monteiro, que é o pugilista brasileiro de mais tempo de boxe em cima do ringue. Ele está com 46 para 47 anos, mas tem toda a permissão médica, foi examinado, está em ordem, tem mantido uma constante atividade e quer provar que ele é o vovô do nosso boxe e que é o Fórmula brasileiro. Só que em outra categoria, né? Hoje ele é peso leve. Ele é peso leve, pesou 60 quilos e 300 gramas e o Nicolinha 61 quilos. Então os dois estão enquadrados na categoria de leve, 61, 235 gramas. Foi apresentado agora há pouco o cinturão de campeão da categoria leve da Federação Mundial de Boxe, que pertence ao santista André Nicola, que tem no seu corner o próprio pai, e o Valdemiro Monteiro. É uma luta prevista para 8 rounds e já o Bernardo ordenou o início do combate, hein? Vamos lá, Alexandre. Muito bem. É o boxe profissional da Bandeirantes, com uma audiência muito forte em todo o Brasil. Pessoal lá de Itu, a Tânia Cristina, o presidente do Ituano Clube, o Paulo Roberto Calil. Sem dúvida alguma, um dos mais lindos clubes do Brasil. Um carnaval popular, um carnaval espetacular. Lá um telão enorme na cidade para que todos acompanhem o show do esporte da Bandeirantes sempre aos domingos. Algo a acrescentar, Gilson? Se você me permite, eu queria acrescentar mais alguns dados no perfil do André Nicola. Ele que pesou 61 quilos, ele está no 20º lugar no Conselho Mundial de Boxe e é o 8º da associação, Alexandre. É o primeiro assalto, é uma luta de 8 assaltos para você aqui na Bandeirantes. André Nicola está de calção preto com listra branca, esse de costas para você. E o Valdemiro Monteiro, evidente, de calção preto com listra vermelha, de costa agora. Estamos às 18 horas e 38 minutos em São Paulo. Daqui a pouquinho, logo após essa luta, nós teremos o nosso extraordinário José Dinamite Gomes, que veio lá de Belém do Pará, enfrentando o Gregory Cadiz. O Gilson foi lá para descobrir o nome do lutador norte-americano certinho e conferiu, né, Gilson? Não esquecer, Alexandre. Deixa o Gilson informar, Nilson. É o Gregory, porque tinha muita polêmica em torno do nome dele. Eu perguntei pessoalmente, soletrei. Às vezes se escreve Cadiz, mas a pronúncia é Cadiz. É Gregory Cadiz. E ele tem 3 títulos, hein? Tem 3 títulos: internacional, intercontinental, campeão sul-americano. É o pugilista brasileiro com o maior número de títulos, o Dinamite Gomes, uma grande promessa para o nosso boxe. O André Nicola, ele se afastou um pouco durante algum tempo da orientação do seu pai, mas agora, felizmente, eles já estão unidos de novo. E isso volta a dar ao lutador campeão do mundo, esse campeão brasileiro e campeão do mundo, o André Nicola, confiança que momentaneamente ele tinha deixado escapar. Ele está referindo ao Nicolau Alex. Nicolau Alex, pai dele, o nome do treinador dele, o pai Nicolau. É um estilo difícil, viu? E o Nicolau, ele fica sempre ao lado do ringue. E o Barrica daqui a pouco mostra, porque nada escapa aos olhos atentos da Rede Bandeirantes. Ele luta mais que o filho aqui do lado, orientando o seu garoto. Ele chuta, ele golpeia, e é casado quem fica perto. É como nós que outro dia fomos fazer uma luta do lado do Paulo Zorello. Seu fígado está doendo até agora. Já estamos com 2 minutos e 40 segundos do assalto inicial desse combate que você acompanha direto do ginásio Duque de Caxias, em Santo André. A luta vai equilibrada, apenas alguns movimentos, é claro, procurando tomar mais a iniciativa do combate. O campeão mundial pela Federação Mundial de Boxe, o nosso André Nicola. Termina o primeiro assalto. 10-9 é uma contagem razoável, né, Nilton? Essa aí não. Não, foi justo. Ele tocou por 2 ou 3 vezes no Valdemiro. Inclusive, o seu melhor golpe do Nicola, o André Nicola, é o gancho de esquerda. Mas ele atirou à direita.
Duas vezes atirou à direita, uma delas foi bloqueada, parcialmente bloqueada, a outra entrou, sem potência, mas entrou. Pequena vantagem para o André Nicola, já que a gente tem o hábito de não dar empatados os rounds para ter uma maior observação de todos os detalhes do combate. Então ganhou o Nicola 10-9 no primeiro round, pequena vantagem, mas existiu. Ele está esperando a oportunidade. Agora é um estilo difícil do Valdemiro. Ele não é um homem que se coloca à disposição do adversário para receber golpe, não. Ele se move, ele tem muita experiência, idade de estudo, né? Enfim, é uma vantagem do Nicola nesse primeiro assalto. Vamos ver o segundo. Daqui a pouco temos muitas novidades para os telespectadores. Muito bem, assalto número 2 do combate para você na categoria de peso pena. Uma luta de 8 assaltos. André Nicola, campeão do mundo da categoria, e Valdemiro Monteiro, que é o segundo do ranking brasileiro. Luta para você ao vivo do ginásio Duque de Caxias, em São Caetano do Sul. O Valdemiro é inteiro, ó, experiente, vai para cima. Procura encurtar a distância e provocando clinch com o lutador André Nicola. É impressionante a forma física do Valdemiro com a idade que ele tem. Ele que nasceu às margens do Rio São Francisco, assoviado do Rio São Francisco, que realmente ele está inteiraço. É esse estilo de luta dele, da forma que ele se apresenta para combater, realmente está dificultando para o André Nicola. Que ele vai direto para cima do adversário, ele entra no meio da guarda, ele parte para cima. Como aquele ponta bom de bola, né? Que vai para cima do adversário, quando chega perto se esquiva. Só que aí não, ele entra no raio de ação do André Nicola. Vai ser difícil para o André Nicola manter essa meia distância e jogar os golpes. Mas a guarda do Valdemiro é muito fechada. O André é pegador, mas já jogou um golpe forte contra a cabeça do Valdemiro, mas pegou a luva. Daqui a pouco você vai ter uma luta sensacional. José Dinamite Gomes e Gregory Cadiz. Um combate internacional para você aqui na Bandeirantes daqui a pouquinho. Você vê que o Valdemiro não quer dar a distância que pretende o André. E agora ele levou um golpe rápido do boxe direto que entra no meio da guarda. Mas já trava. E essa luta vai ficar assim. É bom para que o nosso André Nicola adquira um pouco mais de experiência. É um combate muito difícil para ele. Pegando um lutador experimentadíssimo que treina inclusive outros lutadores, que é o Valdemiro Monteiro. Ele vem, ó, fecha a guarda, baixa a cabeça. A única saída do André Nicola é bater e bater muito, né? Para evitar que o Valdemiro possa se encostar nele. É que a orientação está vindo durante a luta. E o Antônio Bernardo, que é um dos grandes árbitros do Brasil e do mundo, corretamente orienta que isso não pode durante a luta. Ele chamou a atenção que o corner não pode se manifestar em voz alta. Na verdade, não pode mesmo. Aí você viu ali o seu Nicolau. Olha lá o seu Nicolau em detalhe. Agora parece que resolveu bater um pouco o Valdemiro Monteiro. Também se ele ficar nessa de se aproximar e fechar, não adianta. Vai perder a luta por pontos. Ainda está completamente sem noção de distância o André Nicola. Errando muito o alvo, jogando seus golpes no vazio. É o show do esporte mostrando para você, às 18 horas e 44 minutos, direto de Santo André, o boxe profissional da Bandeirantes. Daqui a pouco tem o nosso José Dinamite Gomes, uma das grandes promessas do boxe brasileiro. E aí, Newton? Aí que depois de umas escaramuças um tanto complicadas, onde a falta de distância marcou presença, o Nicolinha na distância, na maior distância, conseguiu colocar os golpes na cabeça do Valdemiro. Uma pequena vantagem para o André Nicola, não obstante não repetir aquela boa atuação contra o argentino lá em Recife, onde ele foi brilhante na execução de todos os golpes, especialmente do gancho de esquerda e em certas oportunidades com a direita também. Então ganhou o assalto por 10-9, vai ganhando. Está aqui uma informação do Medina que o Todo Duro vai enfrentar Nick Parker dia 21 lá no local Gaibu, na Praia Show, lá em Recife, lá em Pernambuco. Essa é uma informação. E no fim de março o Nicola vai defender o título mundial. São informações prestadas pelo empresário Medina. Pelo Flávio Arthur. Depois Flávio... de passar uma parada dura, Alexandre, daqui inteirinho, graças a Deus, ao nosso lado. Pois não. Rapidamente eu converso com o treinador do
André Nicola, que é o seu pai, o Nicola Alex, como já ressaltamos. Está gostando da atuação do filho? Estou gostando, ele está rápido, só estou pedindo para ele jogar 1, 2 mais rápido, mas ele está muito bem no ringue. É difícil como pai ficar aqui de fora, quer dizer, você está mais nervoso que ele, ou bem mais. É muito difícil, mas Você luta mais que ele. estou me acostumando. Olha lá, que beleza, ele está jogando um boxe bonito. Obrigado. Ele nem olha, não desgruda só instante do combate. Olha, foi uma beleza mesmo essa sequência do André Nicola. Teve razão o pai dele, hein? Tem razão o pai dele. É a Bandeirantes de boxe profissional para você, direto de Santo André, ginásio Duque de Caxias. Onde é o sábado, pela manhã, acontece aqui a Forja de Campeões. Todos os sábados. Que beleza que está a Forja de Campeões. Ontem, inclusive, vários nocautes. Vamos para o último minuto do assalto. Assalto número 3 entre André Nicola, campeão do mundo dos pesos leves, e Valdevino Monteiro. Está baixando muita cabeça o Valdevino Monteiro. Faz a advertência corretamente o nosso Antônio Bernardo. Mas a guarda do Valdevino é muito bem fechada. Esses golpes duros, já com uma noção de distância melhor do Nicola, atinge a luva do Valdevino. O upper passou, a direita passou firme. Boa esquiva do lutador Valdevino. Também o André está fazendo pêndulo aí, imitando o Valdevino Monteiro. Agora que o André tem que demonstrar também que, além de ser um excelente pugilista, deve mostrar a sua capacidade, né? Sua inteligência no ringue, que ele também é inteligente, sem dúvida. É quando você encontra um adversário difícil, assim, tarimbado, que conhece bem o boxe profissional, para que você possa se conduzir e se livrar, né? Olha aí, agora o Valdevino esperto passou a tomar a iniciativa do combate, partindo para cima do André Nicola. E ele vai para cima, entra no raio de ação, também ele entra no raio de ação, não vai mais nada, porque o André Nicola trava a luta. Os dois cometeram infração. O Valdevino com a cabeça e o André Nicola por se queixar de maneira bastante alta para o árbitro Bernardo, e foi chamar a atenção também. A verdade é o seguinte, ele não quer nada a curta distância, o Nicola aqui não é o forte dele. Olha aí. O Gilson Ribeiro chamava a atenção, prepara o físico do Valdevino Monteiro, realmente é algo excepcional. Olha que esquerda forte, você viu, com velocidade, passando à frente do rosto do Valdevino. Terminou o assalto, termina o terceiro assalto. Hoje, no Flash Especial, Sônia Braga está um papo descontraído com a Amaury Júnior. Hoje, depois do domingo 10, grandes revelações, inclusive amorosas. Dizem que tem até um tricampeão do mundo. Lembra aqui o nosso coordenador internacional, o Belo. E aí, Newton? Bons lampejos do André no princípio do round. Parece que atendeu os pedidos do pai para a execução do 1-2. O jab de esquerda, direita e direto. Por aí ele levou vantagem também neste assalto. Ele já tem 3 pontos em 3 rounds. E o Valdevino procura complicar. Ele é um boxeador que conhece bem o André. E sabe que na meia distância para lá é perigoso, em virtude dos ganchos que o André pratica. Houve também um rapper de direita, que aliás eu acho que é esse o golpe do André. Rapper de direita. Porque pelo meio da guarda o Valdevino não é difícil de ser atingido. Vai ganhando o André, o Valdevino complicando, ele tem muita experiência e é um homem valente. É o quarto assalto do combate para você, André Nicola e Valdevino Monteiro. Logo após essa luta, o combate sensacional do nosso José Dinamite Gomes. Uma das grandes revelações do pugilismo brasileiro dos últimos tempos. Você vai pegar um norte-americano, o Gregory Katz, que é uma pedreira. É uma E o José Dinamite está realmente muito bem preparado. Aliás, nós teremos aqui para frente lutas espetaculares. Maguila tem uma parada pela frente duríssima, vai pegar o 8º do ranking mundial. O nosso Toyo Pérez tem um lutador encardido, terrível. É a hora do boxe brasileiro, que atravessa uma excelente fase, mostrar realmente a sua qualidade. Então são lutas de qualidade excepcional, sempre programada no boxe da Bandeirantes, na nossa sessão nocaute, às terças-feiras e durante o show de esporte aos domingos. Boa direita colocada pelo André. Essa do Maguila que vem aí, uma pedreira, né, Nilton? Mike Evans aguenta a barbaridade, é um gigante, e agora se agiganta também o André Nicola. Olha aí,
Está muito bem fechada a guarda do Valdevino Monteiro. E ele já demonstrou que tem resistência, ele não se abala com os golpes que são bem colocados pelo André Nicola. 18 horas e 50 minutos em São Paulo, é o Show do Esporte ao vivo do ginásio Duque de Caxias em Santo André. É aquele rapper que parece que tá querendo entrar, hein? Já entrou aí, por uma vez pelo menos, e abalou o Valdevino. É muito difícil lutar com o Valdevino. Está aqui o empresário internacional Caio Lourenço Lago Azul, que veio também observar esses lutadores em busca de novas lutas espetaculares. Só que direita que passou à frente do rosto do Valdevino Monteiro. É o boxe brasileiro, já observado também por olhos lá de fora. São muitos lutadores brasileiros que vão se colocando no ranking mundial. E isso chama a atenção do mundo inteiro, é bom para nós. A fase é muito boa do boxe brasileiro, daí a razão de aprovarmos inteiramente que os combates daqui para frente possam ser cada vez melhores, com adversários cada vez mais difíceis. É a chance do lutador brasileiro se projetar. O Maguila sabe que o lutador que vem aí é dificílimo, mas ele está querendo a luta, ele topa a luta, sabe que é uma grande oportunidade. E luta no próximo dia 7, lá na Praia Grande. Nós vamos falar ainda sobre essa luta, porque ela merece um registro todo especial. Daqui a pouco tem o Dinamite Gomes, logo após esse combate do André Nicola e o Valdevino Monteiro. Aqui é o ginásio Duque de Caxias, em Santo André. A resistência do Valdevino Monteiro é algo descomunal. Notadamente pelos anos que ele tem, né? Terminou o quarto assalto, vai ganhando por pontos. Para derrubar o Valdevino Monteiro não é nada fácil. Claro que a luta por pontos, o André está ganhando todos os rounds. Mas para ganhar por nocaute é difícil. É bastante difícil realmente, é um homem muito forte, treina bastante, não tem vício nenhum. 46 para 47 anos bem vividos. Ele é instrutor de boxe do Centro Esportivo Pirituba, quer dizer, se mantém o dia todo no quadrilátero, ensinando e também treinando e mostrando que, apesar da idade, ele ainda pode fazer bons espetáculos. Está aí procurando valorizar, ele complica muito. Ele é um homem que sabe segurar, sabe evitar a distância que não lhe convém quando o adversário assim provoca. Mas o Mike Evans, que vai enfrentar o Maguila no dia 7 lá na Praia Grande, numa grande promoção, e vai aqui também um grande abraço a Tony Awad, que está agigantando ainda mais o nosso boxe. É o Medina, é o Awad, é o Paixão, é uma série de empresários colocando o pugilismo lá em cima. Tony Awad, além desta luta, também tem a do título pentacontinental de Ezequiel Paixão contra Max Kay, dia 14, também lá na Praia Grande. Aliás, a Praia Grande também está se tornando um reduto espetacular para boxe. Grande abraço aos empresários que estão colocando o pugilismo nacional no lugar que lhe compete. E o nosso Ramon Escobert, né, que está aí. E por falar em Ramon, nós temos que citar aqui um detalhe, hein? O Mike Evans é um adversário muito perigoso para o Maguila. É um gigante. Enfrentou Michael Moore, até o ano passado era campeão do mundo, perdeu por fora, mas perdeu por pontos. O Tanitaki perdeu por pontos. Um homem que não cai, é duro, é um gigante, pesa 117 para 118 quilos. É um guarda-roupa em cima do ringue. E o Maguila foi consultado, olha aqui, ó. O adversário é duro, mas ele define a sua carreira, Maguila. Ou é esse cara, ou vamos mudar o adversário, o que você acha? O Ramon Escobar fez uma reunião com o Maguila, explicou direitinho os perigos que ele corre, as dificuldades que irão acontecer certamente. E o Maguila disse, não, é esse mesmo que eu quero enfrentar. Que se eu ganhar dele, eu sei que eu vou me projetar. E é isso que eu preciso. Com total consentimento do Maguila, vamos ter essa grande luta dia 7 na Praia Grande. É dia 7 lá no Centro Olímpico. Você viu que direita espetacular do André Nicola. Toda terça-feira, às 20 horas, você terá uma luta espetacular na Bandeirantes, na nossa sessão nocaute. Agora no Show do Esporte, você acompanha ao vivo do ginásio Duque de Caxias, em Santo André, André Nicola e Valdemiro Monteiro. O André faz uma boa luta, sem dúvida. Está muito bem no combate, encontra um adversário difícil, mas está crescendo. Vazar essa guarda do Valdevino não é nada fácil.
Ele se fecha todo, guarda, fecha o rosto, protege a linha de cintura, ele baixa a cabeça e entra, ó. Os golpes apanham as luvas. É como ressaltou Newton e você, Alexandre, é impressionante. O André Nicola faz realmente uma boa luta, coloca bem os golpes, está sendo muito rápido, mas como aguenta o Valdevino, é impressionante como absorve bem os golpes. É verdade. Seu preparo físico, né, sua experiência, ele, apesar da idade de tantos combates, tem o rosto limpo. Veja como ele procura a curta distância para evitar os golpes mais duros do André Nicola. É um homem muito experiente. Hoje, no domingo 10, matérias polêmicas e investigação exclusiva dos fatos no Brasil e no mundo, depois do Jornal de Domingo. São 18 horas e 56 minutos em São Paulo. Termina o quarto assalto. Quinto assalto. Terminou o quinto assalto. É uma luta de 8 assaltos. Daqui a pouquinho tem José Gomes para você, o Dinamite. 5 pontos já tem de vantagem o André Nicola. Ganhou todos os assaltos. Não perdeu nenhum. Vai se conduzindo da maneira que ele sabe. É um adversário difícil. Por sinal, foi o único que venceu. Que o venceu na carreira de profissional. Foi uma luta acidental, mas o Valdevino ganhou do André Nicola. No cartel do Nicola Costa, essa derrota é a única da carreira dele. Ele sabe que o adversário é muito complicado, que não cai, que sabe, que assimila, que dificulta. Então ele vai metendo a mãozinha dele, vai saindo, evitando a curta distância, que é o que pretende o Valdevino. Não somente para evitar os golpes, para dificultar as ações mais perigosas do campeão mundial. Em resumo, é uma luta de expectativa. Ainda pode acontecer uma definição antes dos 8 rounds programados. Ganha bem o André Nicola. E o Valdevino conta com 2 treinadores no corner, que é o Moisés Vicente e Ocimar dos Santos. É o show do esporte. Escorregou, né? Escorregou no breu ali o nosso André Nicola, campeão do mundo dos leves pela Federação Mundial de Boxe. A gente apresenta vários lutadores com títulos mundiais no Brasil, títulos continentais. É o boxe brasileiro revelando muitos lutadores. Até o Éder comentava conosco outro dia. Realmente a fase é muito boa. Eles estão surgindo em todas as categorias. E a Bandeirantes prestigiando todos esses esportes. Os grandes momentos do esporte estão todos aqui na Bandeirantes, com a equipe comandada por Luciano do Vale. O Valdevino não quer nada a longa distância. Ele continua partindo para cima do nosso André Nicola. E o André Jabiando ameaça tomar a iniciativa do combate. Por pontos, a luta é do André Nicola. Por nocaute vai ser muito difícil ele vazar essa muralha, esse bloqueio defensivo que tem o Valdevino. O que me espanta, Alexandre, é que os golpes na cabeça que recebe o Valdevino, ele com essa idade, deveria acusar. No entanto, não acusa. É muito forte. Agora ele meteu a cabeça irregularmente. Foi chamando a atenção, olha aí, tá aí. Certinho, o árbitro Antônio Bernardo, como sempre, né? Daqui a pouco tem o nosso José Dinamite Gomes, o norte-americano Gregory Carey. Estavam chamando ele Gregory Cadiz, ele achava que era meio espanhol, meio chiai. Mas não é, não, norte-americano. André Nicola, você acompanha agora, e Valdevino Monteiro. Pesou 3 quilos a mais do que o brasileiro. 82 para o Dinamite e 85 para o americano. Eles vão lutar hoje como cruzadores, excepcionalmente. Na verdade, o Dinamite é meio pesado. O Neutinho, Pomarola e o Zequinha são os nossos câmeras. O nosso diretor TV, mais uma vez, é o Barrica. O áudio, o Nicolé, o Picolé Camuqueiro e o nosso Jerônimo, o incansável Jerônimo. Restam 30 segundos desse assalto. Vai definindo a luta por pontos. O André Nicola, o Valdevino só tem uma chance daqui pra frente de vencer essa luta por nocaute. Mas do jeito que ele está se portando vai ser difícil, né? Ele entra mais no meio da guarda, fecha e não bate. E a todo instante ele é observado pelo mediador, que é o nosso Antônio Bernardo. Olha que boa direita colocou o André Nicola. Lutar contra o Valdevino Monteiro, do jeito que o André Nicola está lutando, ele vai encontrar sempre mais facilidade nas lutas daqui para frente, seja com quem for. Que é muito difícil
topar outro adversário tão complicado como é o Valdevino Monteiro. Você vê que o Jorge Carvalho, que enfrentou o Nicola na última luta, que nós apresentamos hoje o tape, lá em Recife, tem muito mais recursos técnicos do que o Valdevino Monteiro. No entanto, é mais difícil para o André Nicola lutar contra o Valdevino. Pela experiência, pela forma de evitar a distância que não lhe convém. É complicado. Não... A gente às vezes tem que analisar as lutas por diferentes aspectos, não apenas por um. E esse aspecto das dificuldades que o Valdevino coloca em prática tem que ser ressaltado, evidentemente. Nós vamos ter aqui no dia 5, no próximo domingo, hein? Próximo domingo, lá no ginásio Independência, José Liberati de Osasco, a disputa dos títulos sul-americanos dos Super Galos. O campeão é o argentino César Martínez, que enfrenta o brasileiro lá de Belém do Pará, Arão Macedo. Uma luta sensacional no meu entendimento. É uma grande oportunidade para o pugilista brasileiro ganhar o título sul-americano e entrar no ranking mundial. Domingo próximo, e a Bandeirantes estará transmitindo. Dia 21 de março, todo duro, Nick Parker, norte-americano. A luta vai ser em Caibu, a Praia Show, uma praia belíssima lá em Pernambuco. Aproximadamente uns 40 quilômetros do Recife. O Nicola que está lutando agora, o André Nicola, vai defender o seu título mundial em Santos. São as lutas empresadas pelo Medina. Você já viu, tem o Maguila, tem o Tonho Pérez, tem o Paixão, tem o Dinamite, tem o Todo Duro, tem o nosso Nicola. Todos os grandes pugilistas estão aqui na Bandeirantes. Castigo agora, hein? Mas a guarda está fechada do Valdevino e o Nicola continua golpeando as luvas do Valdevino Monteiro. Esse é o penúltimo assalto. Logo após nós teremos o nosso José Dinamite Gomes, na luta internacional com Gregory Keres. Agora nota-se uma certa estafa do Valdevino, muito natural, né? Os dois, né? A luta teve um ritmo muito forte em 7 assaltos e o calor também é forte aqui na cidade de Santo André. 2 golpes contra a cabeça agora do Valdevino, mas ele nem se abala, né? Assimila bem, tem muito poder de encaixe. Ele continua tomando a iniciativa. A gente já disse no começo, apesar de veterano em muitas lutas, ele tem o rosto limpo. Mas eu vi um negócio agora que o árbitro não viu, hein? Bom, agora o golpe duro do Valdevino. O Valdevino pisou assintosamente no pé do André. Pisou, o André se desequilibrou um pouco, o árbitro não viu porque está olhando para cima e o negócio aconteceu lá embaixo. Eu gostei foi da agilidade do Bernardo aí. Os dois lutadores, quando estavam girando, ele girou juntos. O árbitro também tem que ter um preparo físico excepcional para acompanhar esses movimentos. Começa a soltar mais os braços agora o Valdevino Monteiro e a aplicar golpes duros contra o nosso André Nicola. Essa distância o nosso, é boa. quando eu digo nosso, é o nosso campeão do mundo. Exato. Agora sim, hein? Ele está procurando meter o ráper de direita. Jadeando primeiro, depois para entrar com a direita. O André Nicola é campeão do mundo na categoria de peso leve. Olha que golpe duro contra a cabeça do Valdevino Monteiro. É uma rocha esse... É verdade, é um bravo o Valdevino Monteiro. Fora, irmão brasileiro. Olha a esquerda contra a cabeça, ele não se abala. Bom golpe, bem colocado do André Nicola contra a cabeça de Valdevino Monteiro. Olha um direto duro, de esquerda, rápido no meio da guarda do Valdevino. Pegou o rosto do André Nicola. Eu tive a impressão que o Nicolau, o pai do André Nicola, atrás, sentiu mais do que o filho. Ali de azul, ó. Você viu, né? No cantinho do vídeo, olha lá de novo, ó. Terminou o assalto. Termina o penúltimo assalto, mais um, e depois nós teremos a luta do José Dinamite. São 19 horas e 4 minutos, é o nosso show do esporte, Newton Campos. Também este round ganhou o brasileiro, houve um momento ali de uma certa lucidez do Valdevino. Agora, o problema todo é o seguinte: o caminho para o André Nicola derrubar o nosso foreman, o Valdevino Monteiro, seria explorar a zona do baço, do plexo e do fígado. Mas esse jogo teria que ser na curta distância. E na curta distância o André Nicola não é bom. Não é o forte dele. Ele não está bem preparado para esse tipo. Eu acho que com o tempo ele vai ganhar essa posição. Ele não trabalha bem na zona da cintura. Porque ele não trabalha bem na curta distância. E por aí não vem os golpes que poderiam tirar a capacidade física do
do Valdevino. Vai ganhando, mas sempre quando ele atua da meia distância para lá, porque na curta distância ou ele entra em clinch, ou então ele até recebe golpes. É o último assalto para você do combate semifinal. Daqui a pouco teremos José Dinamite Gomes e Gregory Cowries, norte-americano. É bom lembrar que a luta do José Dinamite Gomes será na categoria dos cruzadores e de 10 assaltos. Meteu o ombro o André e o Bernardo não perdoou, chamou a atenção. É agora, olha aí. Olha aí. Olha como está fechada a guarda do Valdevino. E assim a luta mantém a mesma característica do começo, né, do seu assalto inicial. A guarda fechada do Valdevino Monteiro e o André Nicola procurando encontrar o caminho. Quando consegue encontrar, o Valdevino se fecha rapidinho. E o Nicola entra em clinch. Ele não trabalha bem na curta distância. O Nicolau estava quase entrando no ringue ali, o de azul atrás deles, ó. Aí o Bernardo foi lá segurar o Nicolau. Estão vendo em fundo. Se ouvir em fundo a voz do André Nicola. Eu com 46 para 47, meu adversário com 22 para 23, e eu me mantenho em pé até o final da luta, é um grande mérito. E é o que está pensando o Valdevino, é isso que ele quer. É, e tá enxuto, aguentou 8 assaltos num ritmo muito forte. É, na realidade, o Valdevino Monteiro hoje acabou se transformando numa verdadeira escola para o André Nicola. Para enfrentar um pugilista cheio de manha, de muita experiência e de muita resistência. Ele continua batendo, mas é claro, de tanto bater também cansa, né? Porque o tempo vai passando e vai perdendo o poder de punch. Você viu a curta distância? Nicola entra em clinch, não quer nada na curta distância. São os últimos 30 segundos. Últimos instantes do combate. André Nicola enfrentando a Valdevino Monteiro. Aqui no ginásio do de Caxias, em Santo André. Você viu como fala o Nicolau? Termina a luta. 8 assaltos bem disputados. André Nicola e Valdevino Monteiro. Vamos para a decisão dos senhores juízes. Mas que evidentemente será a confirmação, segundo o nosso próprio Nilton Campos, a vitória por pontos de uns 80-72, favorecendo o nosso André Nicola. O André Nicola, o nosso campeão do mundo dos pesos leves. Muito aplaudido os dois pugilistas. Eu converso com o André Nicola. Pela nossa contagem, você saiu vitorioso dessa luta. Claro, vamos esperar o pronunciamento oficial por pontos. Mas realmente o Valdevino é barra pesada para encarar, hein? Eu já sabia que era um pugilista muito experiente e muito preparado. Ele está sempre preparado, ele tem uma academia de boxe. E foi um grande combate, mas graças a Deus eu consegui vencer, muito bonito. Nilton alertava, na curta distância ele sentiu dificuldade, né? Ele estava com a cabeça baixa, isso dificulta. Eu que sou um pugilista estilista, por isso. Ok, vamos esperar o pronunciamento oficial. E rapidamente também ouvi o Valdevino. Valdevino, antes de mais nada, parabéns. Realmente você é um bravo, como sempre. Pela contagem nossa, vamos esperar o pronunciamento oficial. Acho que você perdeu por pontos a luta. Mas antes de mais nada, você provou que está em forma, que tem muito para dar para o boxe ainda. Positivo, Adilson. Estou sempre em forma. Sempre que eu tenho algum compromisso, procuro me preparar. Apesar de não ter uma pessoa para me cuidar, tenho meus alunos que me ajudam. Não tenho um patrocínio de ninguém, sempre luto porque eu gosto, entendeu? Então, se eu não ganhar essa luta, realmente fiz um bom espetáculo. É que o rapaz é campeão, tem todo o apoio, coisa que eu não tenho, né? Então, espero boa sorte para ele e que ele siga em frente. Parabéns para você. O boxe precisa de pessoas com essa tenacidade. É verdade, Gilson. E eu fico até, você vê que até me comoveu um pouco, coitado do Valdevino. Com seus 46, 47 anos, enfrentando um adversário de 22 para 23 anos, que tem uma estrutura muito superior, tem o seu patrocinador, tem o seu pai, que é um homem em condições financeiras muito boas, lá em Santos, um homem abastado.
que dá toda a cobertura para o filho, e o Valdevino não tem nada. Você viu o que ele disse? Que os pupilos dele é que ajudam ele. Os pupilos dele é que dão essa motivação para ele continuar no boxe. É uma pena. Alguém deveria patrocinar o nosso querido Valdevino Monteiro. Vamos lembrando então que no próximo domingo, dia 5, título sul-americano dos Super Galos, Arão Macedo do Brasil e César Martínez da Argentina, que é o campeão. E depois nós teremos dia 7, dia 14, dia 21, boxe de todo jeito aqui. Nocaute é o termo que a gente aplica agora nas nossas promoções. Vamos à definição do combate, apenas a confirmação da vitória. Vamos lá. O resultado deste combate. Jurado Perilton Almeida, 72 pontos para Valdevino Monteiro, 80 pontos para André Nicola. Empatou com a do Nilton aqui, vamos ver o outro. Jurado Avedar López, 74 pontos para Valdevino Monteiro, 80 pontos para André Nicola. Claro que a vitória já é dele. Vamos ver se é por unânime. Correa, 72 pontos para Valdevino Monteiro, 80 pontos para André Nicola. Vencedor por decisión unánime, André Nicola. E as contagens dos dois jurados.